Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Myron e a gente vai começar esse trimestre agora, o terceiro, vendo um conteúdo muito peculiar, muito importante para vocês, quando chegarem lá no terceiro ano, vão fazer o Enem. Movimento circular. Como o próprio nome diz, movimento circular diz respeito a coisas que giram. Tudo que gira, tudo que tem um movimento cíclico ou repetitivo, volta para o mesmo lugar, vai, volta para o mesmo lugar, tem uma característica circular. E é um movimento peculiar na física. Então, por exemplo, máquina de lavar, né? Tirando o momento em que ela está lavando, que ela fica num vai e vem, ela vai centrifugar, lembra que ela gira, né? Se marcar um ponto na beirada daquela parte que gira, ela vai sempre voltar no mesmo lugar, né? Passar por ali de novo e continuar repetindo aquele ciclo. Mesma coisa com o ventilador, com os ponteiros do relógio. Lembra que o relógio a gente tem 3 ponteiros, né? Aquele relógio analógico tem um ponteiro dos segundos, tem um ponteiro dos minutos e tem um ponteiro das horas. A gente vai adentrar mais nisso depois. Lembra do relógio? Movimento da Terra, tem 2 movimentos, né, peculiares da Terra. O de rotação, que é em torno do próprio eixo, ela girando em torno de si, e tem o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Roda do carro, né? A gente tem as rodas do carro girando à medida que o carro vai viajando. Então lembra, se o carro está a 50 km por hora, então a roda também está girando a 50 km por hora. E toda hora ela volta para o mesmo lugar, né? Ela dá um ciclo e se repete. Beleza? Então se a gente pensar no movimento circular, imagine que aqui está no sentido anti-horário. Anti-horário por quê? Você lembra que os ponteiros do relógio sempre fazem esse sentido. Esse sentido é dito horário. Esse aqui que a gente está olhando, é anti-horário. Olha que ele está assim, está contra os ponteiros do relógio, certo? Então em cada ponto que a gente observar, no final aqui desse círculo, a velocidade vai apontar tangencialmente a curva. Então, se esse ponto aqui é o ponto que a gente está olhando a velocidade, então ela está para cima. Se a gente olhar bem aqui em cima, ela está para a esquerda. Se a gente olhar do lado de cá, ela está para baixo, porque esse é o movimento do sistema. Tá certo? Vamos avançar? Então, pessoal, lembra que a gente tinha um movimento linear, que a gente viu um movimento uniformemente variado? Existe uma relação entre aquele movimento que era linear porque ele é feito numa reta, numa linha. Essa linha podia ser tortuosa, podia ser reta, mas ela nunca era circular, tá? Então existe uma relação entre o movimento linear, que é o movimento que a gente já aprendeu ao longo dos trimestres, e esse movimento que é dito angular. Por quê? Circular remete a ângulo. Quando eu estou aqui num círculo, certo? Eu saio daqui e venho para cá, eu desloco um certo ângulo aqui, podemos chamar de um ângulo alfa. Então, quando eu saí daqui e caminhei ao longo desse círculo, eu percorri um certo ângulo alfa. Então, esse movimento circular é caracterizado por ângulos, a gente chama de movimento angular, né, relacionado a giro. A gente lembra que V é ΔS sobre ΔT, onde ΔS é aquele deslocamento, T é o tempo e V a velocidade. E no caso circular, existe uma relação entre o ângulo e o deslocamento. Quem que dá essa relação entre o ângulo e o deslocamento? O próprio raio R daquele movimento circular. Bora ver o que é isso. Então, pessoal, imagine que a gente tem um movimento circular. Alguma coisa que se move ao longo dessa trajetória circular. Inicialmente, eu imagino que o objeto esteja aqui nesse pontinho e ele venha para cá. Então, ele vai fazer essa trajetória aqui, certo? Preso no círculo. Vocês concordam que quando ele estava aqui, né, aqui continua sendo um raio, né? Essa é a localização dele. Quando ele veio para cá, essa é a localização dele. Vocês concordam de quando ele sai daqui e vem para cá, ele percorre um certo ângulo? Vamos chamar esse ângulo de θ. Essa aqui é uma letrinha grega, que é um O com um tracinho no meio, a gente chama ela de θ, tá bom? Letra grega θ. Então ele percorre um ângulo θ. Mas espera aí, o fato dele sair daqui, ele percorreu um ângulo, beleza, mas esse ângulo não diz respeito a um deslocamento que ele fez aqui? A gente sabe deslocamento, a gente mede metros, quilômetros, então como que o ângulo me remete à distância? Como que o ângulo me remete à distância? Olha só, se eu olhar essa trajetória em particular aqui, é isso daqui. Se eu pegar esse negócio e esticar direitinho e medir com a régua, eu vou ter um deslocamento, certo? Um deslocamento. Se eu medir essa distância aqui e esticar, eu tenho deslocamento. Agora, como que eu faço isso? Eu tenho uma coisa que é angular, porque ela me dá um ângulo que o objeto mexeu. Estava aqui e foi para cá. Então, esse foi o ângulo que ele mexeu. Como que a partir do angular eu consigo identificar que é o linear? É através, pessoal, dessa fórmula.
Θ é igual a delta S sobre R. Quem que é θ? É o ângulo que deslocou, é o ângulo que mudou. Delta S é o tanto de fato que deslocou, que você foi lá com a régua e mediu. E R é o raio da trajetória, né? Tanto que você pode ver, se o raio fosse maior, imagina que ele tivesse mexido aqui, ó. Continua sendo o mesmo ângulo, tá vendo? Continua sendo θ, mas olha o tanto que ele andou a mais. Essa parte aqui em azul é bem maior que a de laranja. Por quê? Tem um raio, tem uma relação de raio aqui, por isso que a gente tem que envolver. A relação é essa. O ângulo é sempre o tanto que andou dividido pelo raio, tá certo? Esse ângulo, pessoal, ele não pode ser medido em graus. Ele é medido em radianos, porque a gente está medindo distância, ΔS, por distância que é raio, certo? Raio é medido em metros, ΔS não pode ser medido em metros, metro dividido por metro não dá nada, não dá unidade medida. Essa unidade medida de ângulo, né, não tem unidade, a gente chama de radianos, para não dizer que não tem unidade, mas ela não tem, radianos. Tem uma relação de radianos com graus que a gente vai ver, tá certo? Então a gente consegue transformar ângulo em deslocamento, usando quem? O raio. Vamos ver mais. Só que a gente lembra, pessoal, que os ângulos que a gente conhece, geralmente eles são medidos em graus. 30 graus, 45 graus. Só que para os nossos cálculos, nós não podemos usar mais graus para as contas. A gente vai usar os ângulos medidos em radianos. A gente usa essa siglinha aqui, rad, tá certo? Radianos. Como? Por exemplo, imagina, né, que você tem um objeto se movendo numa trajetória circular, um movimento angular. Então ele sai daqui e vem para cá, certo? Quando ele sai daqui para cá, ele andou 90 graus. Mas quando eu for fazer as minhas contas, eu não posso usar 90 graus. Eu tenho que usar em radiano. E você sempre lembra dessa regra de 3. 180 graus é sempre π radianos. Então 180 graus é o mesmo que π. Peraí, 90 graus vai ser quanto então? É metade, né? 90 graus não é metade de 180, então vai ser metade de π. Como vamos fazer a regra de 3? X vezes 180, 180x é igual a 90 vezes π. Certo? Então x, 90π está lá, passo 180 dividindo. 90 dividido por 180. Eu posso dividir os dois por 90 aqui, ó. Que dá. 90 por 90 dá 1. É um 1 que está perdido aqui. 180 por 90 dá 2. Ou seja, 90 graus é o mesmo que π sobre 2 radiano. Se você quiser escrever, não em termos de π, você lembra, né? Que o π é 3,1415 e aí vai. Tá certinho? Então tem sempre como transformar as medidas em graus em radiano, usando sempre essa regrinha de 3. Essa parte aqui de cima, pessoal, vai ser sempre o que você vai usar. 180 é π radiano. Anota isso daí. Então 90 vai ser quanto? E se eu quiser transformar o radiano em grau? Mesma coisa, só que aqui eu coloco o valor que eu tenho aqui vai ser o x. Beleza? Vamos embora. Vamos fazer esse exemplo aqui, pessoal. Você tem um círculo de 2 metros de raio e nesse círculo um objeto se desloca 135 graus. Vamos supor que ele estava aqui, o objeto, certo? Então ele se deslocou ao longo desse círculo que tem 2 metros de raio, ele se deslocou um tanto que equivaleu a 135 graus. Aí ele pergunta na letra A, qual que é o deslocamento angular em rad? Ele já tem um deslocamento angular, foi de 135 graus, foi o que ele se movimentou, em termos de ângulo. Mas como que a gente transforma esse ângulo em graus e em rad? A gente tem que vir aqui naquela forma, ó. 180 graus é π radiano, lembra? Então 135, que é o que a gente quer, vai ser quantos radiano? Só fazer continha. 180 vezes x, 180x, 135 vezes π, 135π. A gente passa o 180 dividindo, né? E a gente vê, pessoal, que dá para simplificar os dois aqui, ó, por 45. Dá para dividir em cima por 45 e embaixo por 45. Quando a gente faz essa divisão, dá 3/4 de π radiano. Ou seja, os 135 graus é o mesmo que 3/4 de π radiano. Por que tem que fazer isso? Porque as contas só aceitam isso daqui, senão você não consegue achar nada em metros lá depois se você usar 135 graus. Tem que usar em radiano. Na letra B, o deslocamento linear significa o seguinte, pessoal. Quando ele saiu daqui e veio para cá, ele se deslocou um tanto, certo? Tem um ΔS aqui. Quanto que ele vale? É o que ele quer saber. É o deslocamento linear. Se eu pegar a régua e medir aqui em cima desse círculo, quantos metros dá? Quantos quilômetros? Você lembra da fórmula, né?
o ângulo, tanto que anda, é sempre o deslocamento dividido pelo raio. A gente sabe o ângulo que a gente já calculou, ó, né? A gente sabe o raio do círculo que ele deu no problema, 2 metros. A gente coloca aqui, ΔS aqui a gente vai descobrir, que é o deslocamento dele, certo? Então se a gente substituir aqui, né, no lugar de Δθ e R, ó, Δθ, o θ é 3/4 de π, o raio é 2, só achar ΔS. Olha, se isso daqui é igual a isso é igual a isso. Então só inverti, ó. Eu olhei de lá para cá, ΔS sobre 2 é igual a 3π sobre 4, 3π sobre 4, certo? Aí eu passo esse 2 que está dividindo o ΔS, passo ele multiplicando. Aí fica 2 vezes os 3/4 que estavam aqui. 2 vezes 3/4. Esse 2 com esse 4 aqui, ó, pode simplificar. Fica só o 2 embaixo, né? Eu divido aqui por 2, divido aqui por 2, aí fica 3π sobre 2. Então, essa distância aqui, pessoal, ó, ela é de 3π sobre 2. Ora, eu lembro que o π é 3,14, lembra? Π é 3,14, 15 e um monte de outras coisas, né? Eu abrevio aqui 14 e 15. Se eu multiplicar 3 vezes 3,14, 15 e dividir por 2, vai dar isso aqui, ó, 4,71 metros. Ou seja, quando esse cara está nesse círculo de 2 metros e ele se desloca 135 graus, significa que ele andou uma distância de 4,71 metros. Facinho, né? Tranquilo, movimento circular? Vamos embora. Então, pessoal, agora a gente vê que a gente sabe relacionar ângulo com distância quando esse movimento é um movimento circular. Então, a gente lembra, né, dessa formulazinha básica, não esquece, o ângulo é o tanto que deslocou dividido pelo raio, certo? Se eu reorganizar isso aqui, passar esse raio multiplicando, certo? Θ vezes o raio vai ser igual a ΔS, que vai ficar do outro lado. Esse ΔS a gente lembra, é o deslocamento linear. Esse θ é o deslocamento angular. Essa é uma relação que transforma o ângulo em distância, multiplicando o ângulo por quem? Pelo raio. Então, se eu tiver o ângulo multiplicado pela distância, pelo raio do círculo, eu vou ter a distância, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esses dois lados aqui, ó, por ΔT. Foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei ΔS é igual a θ vezes o raio, o deslocamento é o ângulo vezes o raio, dividi os dois lados por ΔT. Não tem problema, não altera o problema. ΔS por ΔT, a gente lembra, isso aqui é a velocidade, caras. Então, ΔS sobre ΔT é a velocidade. Igual. Θ vezes o raio, se eu pegar só o θ dividir pelo tempo, eu vou ter ângulo por tempo. Ângulo por tempo, se o ângulo é ângulo, tempo é tempo, velocidade angular. Se eu dividir distância por tempo, eu lembro de ter velocidade linear. Se eu dividir ângulo por tempo, eu vou ter velocidade angular, certo? Só que a gente chama ela de ômega, tá certo? Ômega é uma letrinha grega, é um Wzinho mais rebuscado. Então chama ômega. Então, mesma coisa. Se deslocamento é o ângulo vezes o raio, deslocamento linear é o angular vezes o raio, a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. É a mesma relação, tá certo? Então a gente consegue relacionar também velocidade angular com a linear. Então, sempre que você tem alguma coisa que remete a ângulo, se você multiplicar pelo raio, você vai ter o linear, tá certo? Multipliquei distância angular por raio, eu vou ter distância linear, que é a que a gente está acostumado. Multipliquei velocidade angular por raio, eu vou ter velocidade linear. Olha que massa. Vamos embora. Então, ó, a gente vê o seguinte, que quando a gente tem, né, tudo que for angular, se a gente multiplicar pelo raio, a gente vai ter o linear. Deslocamento angular, multiplica pelo raio, vai ter o linear. Velocidade angular, multiplica pelo raio, vai ter velocidade linear. Então, esse exemplo 2 aqui, ó. Exemplo 2. Qual a velocidade angular do ponteiro do relógio que marca os segundos? Então, a gente tem aquele relógio, né, analógico. É um ponteiro maiorzinho, né? Ele vai marcando os segundos, dando volta aqui. Bom, a gente sabe, esse é o sentido, né, do ponteiro do relógio, tanto que é o sentido que a gente diz horário, né, gira para cá assim. A gente sabe que esse ponteiro do relógio, pessoal, dos segundos, ele dá uma volta completa a gente sabe que é 360 graus. Estou aqui para você, dei uma volta completa, parei aqui para você, 360 graus.
A gente sabe que ele anda 360 graus num tempo de quantos segundos? Quanto tempo demora para esse ponteirinho do relógio, que marca segundos, dar uma volta completa? 60 segundos. É o ponteiro dos segundos. 60 segundos. Ele dá 60 ticks aqui, ó. Né? 60 segundos para dar uma volta. Então a gente tem que transformar esses 360 graus em radianos. Por quê? A gente tem que saber qual que é a velocidade angular. A velocidade angular é o ômega. Velocidade angular é ângulo por tempo. Lembra? Velocidade linear, distância por tempo. Angular, ângulo por tempo. O ângulo aqui a gente lembra, 180 é π. 360 vai ser quanto? X. Faz em casa, tá? Porque daí eu não vou ficar repetindo a continha. Se eu fizer a continha vai dar 2π radiano. Então 360 graus é o mesmo que 2π radiano. Dá 2π. Então eu vou usar a fórmula. Velocidade angular é o tanto de ângulo que andou dividido pelo tempo que gastou. O tanto de ângulo que andou foi 2π. O tempo que gasta, que é o tempo para dar uma volta, é 60 segundos. Então 2π dividido por 60 vai dar 0,105. 0,105 o quê? Radiano por segundo. Que a gente tem 2π radiano por 60 segundos. Radianos por segundo. Essa é a velocidade angular, certo? Então lembra que a unidade de medida de ômega é radiano por segundo. Lembra que radiano é uma nomenclatura, não é unidade de medida. É só para dizer que é ângulo que não está em grau. Beleza? Vamos lá. Então agora, pessoal, vamos para o exemplo 3. Imagina que você está numa bike, né? Essa sua bike está descendo uma ladeira a 45 km por hora. Sua roda mede 29 polegadas. É o aro 29 que a gente conhece aqui, é 29 polegadas. Qual a velocidade angular da roda na sua extremidade? E a linear? Por que a gente pergunta, né, qual que é na extremidade? Porque a roda não é assim, né? A extremidade é essa beirada, é o final dela. Eu poderia perguntar qual que é a velocidade angular da roda no meio dela, né? Nessa região aqui. Mas não, eu quero saber na extremidade, tá bom? Então é no final mesmo, lá no raio, né? Quando o raio é de 29 polegadas. E a linear? Uma coisa é ângulo, né? Angular, e outra coisa é linear. A gente primeiro tem que transformar a velocidade que tem em km por hora para metros por segundo. Para isso, divide por 3,6. Como geralmente quando a gente fala o aro da bicicleta, a gente quer dizer o diâmetro. Então o diâmetro dela é de 29 polegadas. Se você procurar aí no Google, né, transformar polegada para centímetros, 29 polegadas dá 74 centímetros. Vamos passar para o sistema internacional, 0,74 metros. Mas esse é o diâmetro, né? Lembra que nossas contas de transformar coisas angulares para lineares multiplica pelo raio, não pelo diâmetro. Então a gente lembra que o diâmetro é metade o raio é metade do diâmetro. Então metade 0,74, 0,37 metros, né? Já. A gente lembra da fórmula, né? A velocidade linear é a angular vezes o raio. Tudo que é linear é o angular vezes o raio. Então velocidade linear, velocidade angular vezes o raio. Se a gente isolar aqui, né, passar o raio dividindo a velocidade, a gente vai ter que ômega é igual a V sobre R. A velocidade a gente tem, que é 12,5 metros por segundo. O raio a gente já sabe, que é 0,37 metros. Ou seja, a velocidade angular da bicicleta é de 16,9 radianos por segundo. E a linear? Ah, você não precisa fazer conta nenhuma. Se a bicicleta está a 45 km por hora, é porque o pneu dela está girando, né? A 45 km por hora. Senão, ou o pneu estaria derrapando, ou o pneu estaria patinando, né? Beleza? Tranquilo aí? Vamos lá.